E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Quer saber um pouco mais? Vem comigo. Bem-vindos ao canal, vamos aprender um pouco mais a respeito desta obra tão extraordinária que Deus mostrou a Moisés. Moisés, depois de 40 dias e 40 noites no cume do monte, Deus mostra esta obra tão fantástica, este tabernáculo celestial, para que ele pudesse realizar nesta terra, para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo. Interessante é que o tabernáculo, ele teve pelo menos 31 armações, 41 partidas e 42 jornadas. As 42 jornadas está apontando para Cristo, referente às 42 gerações que existiu até a chegada dele. E quando você olha para o tabernáculo, você consegue vê-lo que ele tem 3 ambientes, cada um com seu propósito. Nós temos o tabernáculo, que é o átrio externo, literalmente. Dentro deste tabernáculo nós temos o santuário, composto por 2 ambientes, que é o lugar santo e o lugar santíssimo. E todo o tabernáculo junto ao santuário existiam 3 portas. A primeira porta, que era uma cortina que dava acesso ao átrio externo, a segunda porta, que era uma cortina também que dava acesso ao lugar santo, e a terceira porta, que não era cortina, era um véu que dava acesso ao lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, símbolo máximo da presença de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Ninguém tinha acesso à presença de Deus se primeiro não passasse por estas portas. Então eu quero começar este ensino pela primeira porta. Jesus Cristo mesmo diz que ele é a porta. E esta porta, além da cortina, ela era composta por 4 colunas. E estas 4 colunas, elas apontam exatamente para os 4 dogmas a respeito da vida de Cristo: sua vida, morte, ressurreição e volta. Mas não somente isso, esta primeira porta, ela também aponta para os 4 livros que compõem o Evangelho de Cristo. Cristo, por sua vez, sendo esta porta, os 4 livros é o que nos traz o conhecimento a respeito de sua vida nesta terra. As 4 colunas faz referência ao livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, até mesmo porque este único Evangelho de Cristo, escrito por 4 autores diferentes, eles relatam toda esta trajetória de Jesus sobre esta terra. Aprendendo que esta primeira porta, ela aponta para o conhecimento de Cristo, você o conheceu, você entrou por esta porta, agora você está no átrio externo. E qual o primeiro elemento que você se depara à sua frente? O altar de holocausto. Este altar do holocausto é interessante que ele era um caixote revestido de bronze e ele tinha 4 chifres. O altar do holocausto era onde era sacrificado os animais. Todo holocausto requer um sacrifício, mas nem todo sacrifício significa que é um holocausto. E qual a diferença? O sacrifício são partes realizado fora do arraial. O holocausto era exatamente o animal inteiro dedicado a este altar. Não podia desperdiçar nada do animal, ele era 100% inteiro. Por isso que Deus, ao pedir Isaac, Deus não pede um sacrifício, Deus pede Isaac como holocausto. Este altar, falando de sacrifício, ele vai apontar literalmente para a cruz de Cristo, que vai nos apresentar justificação, imputação e perdão. A justificação por conta de nossa fé em Cristo Jesus, e por conta disso nós somos justificados em Deus. Mas não somente isso, pelo sangue derramado nesta cruz nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Como também a imputação, a dívida que nós tínhamos para com Deus, Cristo pagou com um alto preço, que foi o preço do seu sangue. Então neste altar era sacrificado 2 vezes ao dia, pela manhã às 9 horas, de tarde por volta das 15 horas. Passando agora desta fase do sacrifício, você vai para o segundo elemento, que é a bacia de bronze. Esta bacia de bronze servia para a purificação. Os sacerdotes, toda vez que eles realizavam este sacrifício, antes de entrar no lugar santo para dar sequência à cerimônia, eles lavavam as suas mãos e também lavavam os seus pés, como sinal de purificação de suas obras, como também purificação do seu caminhar.
E nesta bacia todos os dias era trocado esta água por água limpa, até mesmo porque simboliza a palavra de Deus que nos lava. Passando agora desta bacia, eles se deparavam com a segunda porta. E nesta segunda porta, além dela ser composta pela cortina, tinha também 5 colunas. E estas 5 colunas representam os dons de Cristo, os dons ministeriais que ele entregou para a igreja para a edificação da própria. E o próprio Cristo, ele vivenciou esses dons, até mesmo porque nós precisamos vivenciar antes de ensinar. A coluna do evangelista, a coluna do apóstolo, a coluna do profeta, a coluna do pastor e a coluna do mestre. Passando agora por esta segunda porta, eles entraram agora no lugar santo. Ali estão os sacerdotes para realizar as cerimônias. Do seu lado direito, a mesa da preposição contendo não somente os seus utensílios, como também os 12 pães assados representando as 12 tribos de Israel. E quando se fala de mesa, fala de comunhão, ali está apontando para a ceia do Senhor. E estes pães, os próprios sacerdotes se alimentavam todo dia do Shabat. Todo dia do descanso eles se alimentavam desses pães e colocavam novos pães assados da preposição. Já do seu lado esquerdo, a menorá, contendo as suas 7 hastes, apontando para os 7 Espíritos de Deus. Porém, a menorá contando essas 7 hastes, a Bíblia diz que esta obra era feita de peça única de ouro puro batido. Estes 7 Espíritos representam exatamente a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. E o azeite ele era colocado todos os dias nos seus dutos para que pudesse haver o fogo constante. Fogo este que foi lançado por Deus sobre o altar do holocausto, e este fogo a Bíblia diz que ele deveria permanecer aceso e não podia se apagar. Por isso que os sacerdotes traziam constantemente lenha para aquele altar, porque o fogo deste altar era levado para a menorá, como também para queimar o incenso no altar do incenso. E este fogo era a única luz que iluminava aquele ambiente do lugar santo. Assim é a luz do Espírito Santo sobre nossas vidas. Agora eles estão de frente ao altar do incenso, o terceiro elemento dentro deste lugar santo. E o incenso era algo que era todo preparado para ser levado até este altar junto com as brasas de fogo do altar do holocausto. Ele não somente oferecia o incenso junto com as brasas, como também ele passava o sangue do sacrifício lá do altar do holocausto nos 4 chifres deste altar, para representar também a propiciação, substituição, justificação e perdão. Agora o sumo sacerdote está de frente à terceira porta, que é o véu. E este véu se rasgou de cima a baixo, e a Bíblia diz que ele aponta para o corpo de Cristo, porque por conta deste véu rasgado, nós agora temos acesso a Deus Pai por intermédio de Cristo Jesus, o Filho. Então o sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo, e neste lugar ele poderia entrar uma única vez no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, uma única vez ao ano, e lá ele levava os 2 sangues, o sangue do cordeiro para remir os pecados seu e de sua família, como também o sangue do bode para remir os pecados do povo. E diante da Arca da Aliança, sobre a tampa do propiciatório onde estão os 2 querubins, ele aspergia os 2 sangues para a remissão de pecados, o sangue do cordeiro e o sangue do bode. E a Bíblia diz que entre os 2 querubins, Deus se apresentava com a sua glória e ali direcionava o sumo sacerdote. Pensa no ambiente sobrenatural neste momento. E o tabernáculo, por sua vez, ele era literalmente a sombra do Cristo que haveria de vir. Até mesmo porque todas as suas cores, metais, detalhes, tudo que foi construído no tabernáculo, tudo apontava para Cristo. Um exemplo, a Arca da Aliança, além dela ser símbolo da presença de Deus, apontando para a pessoa de Cristo como uma tipologia, ela fala das 2 naturezas de Cristo, que nós chamamos de união hipostática. E este caixote era feito de madeira de acácia, porém revestido por dentro e por fora de ouro puro maciço. Então quem é esta pessoa composta por 2 elementos? A madeira é Jesus, que é o lado humano de Cristo, e o ouro é Cristo, que é o lado humano de Jesus. Todo o tabernáculo ele tem muito a nos ensinar, tanto nos seus detalhes, como também apontando para a pessoa de Cristo dentro de uma tipologia. Se você quer saber mais, deixe seu comentário aqui. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilha geral,
toque o sininho para você receber as notificações e deixa seu comentário. Obrigado por ter assistido e te vejo até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.